Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou o Dr. Lucas Yamakami, especialista em produção humana e médico da Vida Bem-vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy, com apoio da Vida Bem-vinda, e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação. E o nosso objetivo é ajudar quem precisa atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de qualidade, reunidos por quem trabalha com infertilidade. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Olá, pessoal, bem-vindo ao podcast Sonho Bem-vindo. No episódio de hoje, eu vou ter a honra de falar com a doutora Michele Nagai. Olá, doutora Michele, tudo bem? Olá, tudo bem? Um prazer participar do podcast. E a doutora Michele, ela é médica ginecologista, especialista em reprodução humana. Ela fez a faculdade dela no Rio de Janeiro, depois veio para o Paraná fazer a residência médica na UEL, em ginecologia e obstetrícia. Então, quem não sabe, a UEL é a Universidade Estadual de Londrina. E depois veio para a cidade de São Paulo fazer a especialização em reprodução assistida pelo Hospital Pérola Byington, que é um dos hospitais aqui de São Paulo que faz tratamentos pelo SUS, né, Michele? Isso. Sim, acho que é o maior serviço do SUS, assim, aqui de São Paulo, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que também. A gente que é egresso do HC, a gente sempre escutou, né, enfim, números que o Pérola fazia até mais FIVs que o HC. E depois, além disso, se especializou em ginecologia endócrina e climatério pela Unifesp, aqui conhecido como Escola Paulista de Medicina. Tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e também é membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, da International Society of Gynecological Endocrinology, da American Society for Reproductive Medicine e da Sociedade Europeia de Reprodução e Embriologia. Pronto. Nossa, que introdução, hein? Você viu? Bem-vinda, Uma honra, Michele. hein? Obrigada. E é médica da Vida Bem-vinda, assim como eu, somos médicos aqui da Vida Bem-vinda. Bom, a gente vai falar hoje sobre o endométrio, a gente vai ter um foco especial na janela de implantação e nesse teste famoso que é o ERA. Mas antes disso, a gente vai começar a falar um pouco do básico, né? Então, a gente tem aqui muitas mulheres, muitos homens até que nos acompanham e que vivem a questão da fertilidade e da infertilidade, da dificuldade. Então, o que é, primeiro, Michele, explica para a gente de uma maneira assim bem simples, o que é o endométrio? O endométrio nada mais é que a camada que reveste a cavidade uterina. É ali que o embrião se acopla, né? Durante a gravidez, e quando não existe uma gravidez, o endométrio se descama ali na menstruação. Ou seja, é aquela camada que todos os meses é formada e depois, se não engravida, ela é perdida. É o revestimento do útero, né? Isso. E qual é o papel em relação à fertilidade ou infertilidade? Qual que é a importância aí do endométrio na gravidez? Como a gente vê hoje o endométrio, Michele? Então, o endométrio tem um papel bem importante na gravidez. Ele precisa estar, na verdade, para a implantação acontecer, nós precisamos que o endométrio esteja apto para isso, né? Tem uma janela de implantação ali, né? Esteja com características aptas para que esse embrião se implante ali, né? E como é que a gente avalia o endométrio em uma primeira consulta na clínica de um casal que está tentando engravidar? Como é que você aborda essa questão do endométrio? O primeiro passo é ficar bem atenta à história clínica da paciente. Paciente com histórico de sangramento aumentado, sangramento pós-relação sexual, sangramentos inespecíficos fora do período de menstruação, são pontos ali para chamar atenção para uma investigação ou para prestar realmente mais atenção no endométrio. Na primeira consulta, eu costumo fazer um ultrassom. E para o endométrio ser avaliado de forma correta, o ideal é que esse ultrassom seja feito na fase folicular média ou tardia, porque nesse momento, pelo ultrassom, as características do endométrio são melhores para avaliar se existe pólipo ou um mioma submucoso,
porque nesse momento, como o endométrio ele sofre mais ação do estrogênio, ele tem a característica trilaminar, fica diferente da característica mais hipericogênica do pólipo, etc. Se nós fizermos esse ultrassom quando o endométrio está muito fininho, ou quando ele já tem ação da progesterona depois da ovulação, o endométrio ele fica mais hiperecogênico e a gente não consegue ver essa diferença de um pólipo ou de um mioma ou alguma outra alteração endometrial. Então, eu acredito que o primeiro passo seja escutar muito bem a história clínica da paciente, depois fazer uma ultrassonografia bem feita, no momento adequado, observar se tem alguma manchinha, alguma ilha ali naquele endométrio, de uma característica diferente no ultrassom. Um outro exame que nós podemos utilizar para avaliar o endométrio, na verdade nós usamos muito para avaliar a trompa, mas também dá para ver o endométrio, é uma esterossalpingografia. Então, se observar falha de enchimento, então alguma falha ali de enchimento do contraste, até alguns contornos serrilhados, etc., nos chama mais atenção. Lembrando que a ultrassonografia na fase folicular tardia que você falou, que é a fase assim, é um pouco antes da ovulação, numa mulher que tem ciclo de 28 dias, vamos lá, ciclo de 28 dias, que dia que seria mais ou menos esse ultrassom, Michele? Ali entre o décimo, de 10 a 13 dias, assim, até o 14º dia. É. Considerando sempre o primeiro dia de sangramento, né? Então as pessoas falam, mas quando é que é esse ultrassom? Por volta do 13º dia do ciclo, contados a partir do primeiro dia de sangramento, que é quando o endométrio está mais bonito e mais claro para a gente avaliar. Perfeito, perfeito. E a esterossalpingografia a gente geralmente faz, aí por obrigação, a gente faz antes da ovulação, né? Então sempre, alguns dias depois que a menstruação termina, a gente coloca entre o sexto e 12º, mas assim que a menstruação termina já pode ser feito. E realmente você vê é diferente, você não avalia pelo ultrassom que você olha o endométrio, mas aí você injeta um contraste dentro do útero e você vê se tem falhas ali, se tem alguma estrutura dentro do útero que impede aquele contraste de estar ali. Então você vê uma imagem negativa que a gente fala, que é a falha de enchimento. E aí você ia falar sobre uma segunda camada de exames, talvez, Michele, agora? Então, Se você suspeitar de alguma coisa. eu fiz esses exames e suspeitei, vi ali uma falha de enchimento ou uma área mais hipericóica ali dentro do endométrio. E aí o segundo exame seria ali uma esteroscopia mesmo, que consiste em entrar com uma câmera dentro do útero e visualizar ali mesmo com a câmera se tem alguma alteração. O que eu espero ver nessa esteroscopia? Pólipo, mioma, alguns sinais inflamatórios também podem ser vistos durante a esteroscopia. E no caso de realmente visualizar essas lesões, uma biópsia pode ser feita ou até retirar totalmente essa lesão. Ótimo. E aí essa biópsia a gente manda para a investigação e vê o que tem ali, né? E essa biópsia, uma das coisas que a gente vai ver, que a gente não vai focar aqui, são, por exemplo, os plasmócitos ou as células natural killers que sugerem endometrite, né, Michele? A gente gosta muito dessa área também do endométrio, mas eu acho que aí fica bem longo e aí sai um pouco do que a gente queria falar especificamente hoje. E talvez mereça ali um podcast inteiro só sobre endometrite, né, Lucas? Só sobre endometrite. Então, acho que a Michelle já explicou muito bem o que é endométrio, aí explicou o papel do endométrio, que é essa camada que basicamente faz a interface entre a mulher e o embrião e depois o bebê, o feto, e que permite basicamente que o embrião grude ali no útero, que implante, que a gente chama de implantação. Depois ela explicou também quais são, como ela aborda e como é que a gente já pensa numa consulta, primeiro na anamnese, que é a entrevista ou as perguntas que a gente faz, e depois explicou sobre ultrassom, sobre a esterossalpingografia e, se necessário for, esteroscopia, biópsia do endométrio. Então, acho que a gente passeou aí já por uma introdução do que a gente queria falar hoje, para a gente chegar no conceito da janela de implantação. Lucas, eu queria falar uma coisa que, na verdade, eu esqueci, Ah, por favor. sobre um outro ponto de atenção na história clínica que eu acho que é bem importante. Essa paciente já fez alguma cirurgia uterina prévia, né? Nossa, com Para certeza. pensar ali
na existência de sinéquias uterinas, né? Então, se a paciente já teve um aborto, precisou fazer uma curetagem, um AMIU, ou até já tirou um pólipo, um mioma, sempre tem que se pensar na possibilidade dessa mulher ter desenvolvido algum tipo de sinéquia uterina durante a cicatrização, né? Sim. Nesses casos ali, nós podemos ver essas imagens sugestivas de sinéquia tanto no ultrassom, um pouquinho mais difícil, na histerosalpingografia e também na histeroscopia. Perfeito. Sabe que eu tenho encontrado muitas pacientes com sinéquias. A gente sabe que mais ou menos 20% das pacientes, depois de uma curetagem, por exemplo, mesmo a mil, podem ter sinéquias. A gente desconfia ali e realmente, depois na histeroscopia isso se comprova, né? Então é um diagnóstico que a gente tem que pensar. Se você não pensa no diagnóstico, você não faz o diagnóstico quando você faz o ultrassom. Interessante isso, né? É, Você não tem essa desconfiança. E aí então a gente entra na questão da janela de implantação ou período de receptividade ou endométrio receptivo. Então, primeiro eu queria que você explicasse esse conceito para a gente, Michele, por favor. então, o conceito de janela de implantação é aquele momento em que o endométrio ele tem características assim perfeitas entre aspas, para receber o embrião. Então, o que acontece? Se o embrião chegar aí naquele endométrio numa fase que não esteja adequada, depois da ovulação, muito tempo depois da ovulação, ou logo depois que menstruou, ele não vai ter condições para se implantar. Ele precisa de um ambiente que ofereça a ele chances de implantar e de virar uma gravidez. Infelizmente, nós sabemos que até 25, 30% das mulheres podem ter um desvio dessa janela de implantação, e isso foi visto com alguns estudos onde eles pegaram a paciente no momento esperado ali para acontecer essa implantação, fizeram uma biópsia, uma análise genética e viram que esse endométrio não estava apto para receber esse embrião. Perfeito. E lembrando que para ter esse momento ideal, o endométrio começa, primeiro ele sofre a descamação, ele é perdido, a mulher menstrua, e aí depois ele é formado, inicialmente com ação apenas do estradiol, que é essa fase pré-ovulatória, e depois, de mais ou menos, depois da ovulação, ele é exposto então à progesterona. E é esse tempo de exposição à progesterona que parece que determina a janela de implantação, esse momento que a Michelle determinou, que falou precisamente aí, que é o momento que o embrião consegue grudar no útero. E essa teoria ela também trabalha no oposto, né? Falar que fora dessa janela de implantação, teoricamente não se engravida, né, Michelle? Eu acho que essa é a ideia é o conceito que a gente tem hoje, né? É, Concorda? sim. Que fora dessa janela, se você transferir embrião, você não engravida. Então, se você der 10 dias de progesterona e você transferir embrião, ou se você não tiver progesterona e transferir embrião, teoricamente, você não tem gravidez, ou a taxa de gravidez ela vai ser baixíssima. Então, esse é o primeiro conceito, né? E aí, as pessoas não, né? Alguns pesquisadores desenvolveram um estudo, como você falou, genético, para se chegar aí numa avaliação dessa janela, que é o ERA. Explica aí pra gente como é que foi isso aí, Michele, porque é aí que começa a história a ficar um pouquinho mais complicada, né? Então, antigamente, assim, a gente não dava muita atenção para o endométrio, né? Mas com o avanço de alguns exames, os exames genéticos, da genômica, transcriptômica, enfim, o endométrio ele começou a ter uma atenção maior. Então, começaram os testes genéticos, né? O mais conhecido deles é o ERA, que testa a receptividade endometrial. Ele é feito da seguinte forma: preparamos um útero para receber o embrião, como se fosse um preparo para transferência embrionária mesmo. Então, é feita a fase folicular ali só com estrogênio, visualizado se aquele endométrio ficou numa espessura adequada, acima dos seus 6,5, 7 milímetros, se tem uma boa característica endometrial. Iniciamos a fase lútea com a progesterona, e no momento em que colocaria-se o embrião, na verdade é feita uma biópsia com uma pipele. Esse material do endométrio é mandado para análise genética, então eles veem se o endométrio tem as características lá receptivas ou não. Então, na verdade, esse resultado vem como
pré-receptivo, receptivo ou pós-receptivo. E se ele vier, por exemplo, pré-receptivo, vou ter informação de que ele precisa de um pouquinho mais de progesterona, de um pouco mais tempo de exposição à progesterona para ele se tornar receptivo. Perfeito. O pré-receptivo, né, Lucas, é o mais comum do que o pós, né, receptivo, esse resultado. Então, geralmente, se vier esse pré-receptivo, costuma vir ali no próprio exame, no resultado do exame, o que eles indicariam, quanto tempo a mais de progesterona para esse endométrio se tornar receptivo. É exatamente isso. E lembrando que ele faz essa avaliação, como é que ele faz, como é que ele chega lá se é receptivo ou não receptivo? Através da avaliação de 248 genes, né? Então ele, na verdade, avalia uma coisa que esses genes vão produzir, que é o RNA, e aí, comparando a expressão genética pelo RNA que ele encontra ali naquele endométrio, com outras assinaturas de mulheres que são sabidamente normais, por assim dizer, esse teste chega nessa resposta. Se ela é receptiva, se ela é pré-receptiva ou se ela é pós-receptiva. Ou seja, se ela ainda precisa de mais hormônio, pré-receptiva, ou se ela já passou do ponto em termos de hormônio, que é pós-receptiva. E também tem aquele valor que o ERA dá, que é um pouco intermediário, né? Um valor em cima do muro, que é o receptivo inicial, ou seja, não é alterado assim, mas precisaria de um pouquinho mais de hormônio, ou um receptivo tardio. Passou um pouco do ponto ali em termos de hormônio. Então tem essas nuances do ERA também. Eu acho que é muito frequente. Você vê bastante receptivo inicial ou receptivo tardio, Michele? Qual que é a sua impressão aí? Eu não vejo tanto, mas é porque eu também não uso tanto o ERA, assim, acho que você tem uma experiência muito maior com ele do que eu, né? Ah, eu peço bastante. E você também talvez não peça tanto por causa das evidências que têm surgido aí. A gente vai Sim, conversar sobre elas daqui a pouco. Então, exatamente. é, perfeito. Acho que é o ERA. Você falou muito bem como se faz o ERA. Eu acho que você citou aí muito a questão do ERA em ciclo artificial, É, que foi o ciclo que foi inicialmente recomendado por quem desenvolveu o ERA. Acho que a gente já viu muitas aulas aí dos desenvolvedores do ERA. O Carlos Simon, você já deve ter visto muitas aulas do Carlos Simon, né, já vi, Michele? E já. ele falava isso claramente: faça em ciclo artificial, porque aí você consegue mimetizar no ciclo subsequente, né? Porque o objetivo é fazer de um jeito e depois fazer do outro jeito igualzinho. Então você falou muito sobre como é em ciclo artificial, né? Mas também a gente pode fazer em ciclo natural. Eu já fiz também ciclo natural, Exato, acho que não tem dá, nada dá para contra. ser feito também. E eu acho que existe aí, né, cada vez mais estamos dando preferência para ciclo natural, né, em muitos casos. Então, acho que o ERA veio muito de uma época que era muito ciclo artificial, né, Lucas, assim, inicialmente. E os ciclos naturais estão cada vez mais frequentes no preparo endometrial, né? Sim, Então, a diferença é que no ciclo natural, o que eu faço? Quando existe o pico de LH, eu conto mais 7 e faço ERA, né? Diferente de quando a gente faz um ciclo medicado, que geralmente nós fazemos depois de 5 dias inteiros de progesterona, né? Tá, 72 ou 125 horas, dependendo de como vai ser feito. Os 5 dias inteiros se faz o ERA. No ciclo natural, nós contamos pico de LH mais 7 e aí o ERA é feito, seria exatamente da mesma forma, né, que faríamos a transferência embrionária no ciclo natural. perfeito, Michele. E eu só vou colocar alguns números, porque às vezes as pessoas ficam assim, não, mas como é que é? Os nossos pacientes gostam de conferir o nosso trabalho, você sabe Ah, disso, com né? certeza. Eles ficam ali. Então, assim, ó, quando a gente fala mais 5 dias de progesterona, então você usou lá o estradiol, e aí num dia você começa com a progesterona. Vamos supor que esse dia seja um domingo. O domingo a gente considera como D0, é o momento zero. Então você vai segunda-feira, o dia 1, terça, o dia 2, quarta, o dia 3, quinta, o dia 4, né, na sexta-feira, que é o quinto dia completo, 120 horas depois que você faz a biópsia.
Tá? Então, começando no domingo, seria na sexta-feira a biópsia. E quando a Michelle fala LH mais 7, então se o LH, o pico de hormônio luteinizante, que é um pico de hormônio que faz você ovular, acontece numa segunda-feira ou no domingo, eu vou lá segunda-feira, senão vai ficar uma bagunça. A biópsia você faz na segunda-feira, né, Michelle? Confirma aí pra gente, por favor. Isso mesmo. Porque sempre fica essa dúvida, mas o que é mais 7? Mas aí, considera o dia, não considera? Então, numa segunda-feira o pico de LH, a biópsia na segunda-feira. Eu uso muito Ovidrel e Choromon, posso falar que são as únicas medicações que tem. Eu uso muito HCG para mimetizar o pico de LH e aí fazer o ERA 7 dias depois. Eu gosto de fazer isso, Michele, porque eu acho que isso dá até mais previsibilidade ali na transferência. Acho isso interessante, Eu também gosto, né? viu, Lucas, de fazer isso. Porque, né, assim, quando a gente faz ciclo muito natural, tem que ficar com fitinha, assim, dá mais margem ali, né? É, e sempre a gente fica nessa, quando a gente entra numa certa preocupação, se o pico do LH vai ser de manhã, vai ser à tarde, vai ser à noite. É, Você nunca sabe quando é que vai ser é verdade. biológica. E quando você faz a medicação, o HCG, você faz o horário lá, meio-dia, ponto. Aí ele vai ter o resultado. E na outro ciclo, é só fazer meio-dia de novo. Então, isso ajuda muito ali no ERA. Acho importante isso. Tá bom? Então, acho que essa é a metodologia da realização do exame. Então, só para falar, acho que vale a pena falar um pouco sobre a biópsia, como é que é, se dói, não dói. Isso é uma preocupação também, né, Michele? Geralmente não dói, né? O que a paciente sente é aquele desconforto de ficar com o espéculo, né? Que é aquele aparelhinho que a gente usa para abrir um pouquinho a vagina, o mesmo que a gente usa para colher o Papa Nicolau. Então, Perfeito. o que mais incomoda, eu acredito que seja o espéculo. Pode sentir um pouquinho de cólica a hora que a gente passa pelo colo, mas eu acredito que o que mais incomoda mesmo seja o espéculo, né, Lucas? Uma cólicazinha a hora que a gente passa do colo, mas super suportável e tranquilo de ser feito no consultório. Em geral, a gente faz o consultório. É. Né? Tenho pacientes que não querem dor, aí a gente faz com anestesia. Pode ser feito com anestesia também, mas em geral a gente faz no consultório, é um catéter, por favor. Não, e é bem rapidinho, o catéter é super fininho, né, que nós utilizamos para entrar no útero. Não é igual colocar um DIU, por exemplo, que as pacientes sentem muito mais dor. Não é nada disso, é bem mais tranquilo. A gente chama de pipelle de Cornier, uma pinça francesa, e é delicada mesmo, é óbvio, às vezes incomoda às vezes quando biopsia mesmo, tem pacientes minhas que incomodam quando você puxa, é por vácuo, né? Então quando você dá o vácuo, ela sente É. uma sensação ali de cólica, mas é uma cólica, como a Michelle falou, não é uma dor lancinante, é uma cólica e tal, e depois elas geralmente, nossa, ficam ótimas, falam, nossa, doutor, que bom que eu fiz, deu tudo certo, né? Então, é isso. E aí, eu acho que antes da gente falar das evidências do ERA, vale a pena a gente só abrir um parênteses para falar, e aí, diante do resultado? Porque as pacientes perguntam, mas tudo bem, você vai fazer o ERA, mas e aí? O que vai falar? Vai falar que eu não sou receptiva e dancei, né? Então, o que a gente faz com o resultado? Então, e aí, se esse resultado vir pré-receptivo, que é o mais comum quando vem alterado, ele fala mais ou menos quanto tempo a mais de progesterona que você vai fazer. Então, no outro ciclo, nós faremos um pouco a mais de progesterona, 12 horas a mais, quantas horas a mais de progesterona, para esse endométrio ficar receptivo. Se ele vier receptivo, a gente faz ali ele, né, normal, a gente tenta repetir exatamente da mesma forma que a gente tenta reproduzir o ciclo da mesma forma que foi feito o ERA para a transferência. E se vier pós-receptivo, que é um pouquinho mais difícil, aí a gente tenta corrigir isso e em alguns casos nós repetimos essa biópsia, né, Lucas? Perfeito, exatamente. A gente às vezes repete quando é pós porque é um resultado um pouco frequente, mas é exatamente isso. Agora, a gente vai falar sobre as evidências científicas em relação ao ERA. As pessoas falam, mas o que é evidência científica? Eu não aguento esses médicos que falam evidência científica. Mas basicamente são trabalhos que são realizados, que depois são revisados por pares, que são publicados em revistas científicas e que mostram se em uma população, não em uma pessoa, porque as pessoas, mas eu usei e engravidei, ou eu não usei e não engravidei, mas em uma população, em um conjunto de pessoas,
se ele aumenta ou não aumenta a taxa de gravidez. Então, isso que são as evidências. Vamos começar então com as evidências, Michele. Eu acho que a gente podia voltar para 2013, quando o grupo da Genomics, hoje Genomics, publicou um trabalho que meio que trouxe o ERA para nossas vidas. Você quer falar um pouquinho sobre esse trabalho? Por favor, publicado pela Maria Ruiz Alonso. Então, foi feito um trabalho em 2013, onde eles fizeram ERA em pacientes com falha de implantação e corrigiram essas falhas. Então, eles tentaram corrigir as pacientes, corrigiram os resultados do ERA, na verdade, né? Então, eles compararam as pacientes que tinham receptiva, pré-receptiva e pós-receptiva e tentaram corrigir as pré-receptivas e as pós-receptivas. E eles viram que, corrigindo essa janela de implantação, tinham chances de gravidez, uma gravidez cumulativa parecida com as receptivas. Ou seja, não foi... O que eles fizeram mesmo foi um acompanhamento. Eles pegaram 85 pacientes, né? Então eles fizeram esse teste, depois corrigiram para o teste e falaram, olha, quem corrigiu engravidou tanto quanto quem pelo nosso teste é normal. A gente chama esse estudo de não randomizado, né, Michele? Não randomizado. Porque o randomizado você teria que pegar um grupo de pacientes iguais, dividir em 2 grupos. Para um grupo você faz uma coisa, outro grupo você não faz, e você vê o resultado dos 2 grupos para ver se há diferença ou não há diferença, né? Então esse foi um trabalho que eles realmente fizeram, e aí imediatamente o teste já começou a ser comercializado, né? Seguindo esse processo de... E esse trabalho mostrou que mais ou menos 25% das mulheres com falhas de implantação tinham alteração da janela, né? Que é aí que vem esse número. E aí, corrigidas, elas tinham um resultado considerado como normal. E aí, obviamente, eles falaram, então vamos fazer estudo randomizado. Só que eles não fizeram o estudo randomizado em mulheres com falhas de implantação, né? Porque eles falaram, não, falha de implantação a gente já, de uma certa maneira, demonstrou que há sucesso, que é válido. Então vamos fazer em mulheres sem falhas de implantação, em casais que nunca transferiram um embrião, né? E ver o resultado. E foi esse trabalho que foi publicado em 2020, que foi encabeçado pelo Carlos Simon, e que você vai explicar agora os resultados, mas foi publicado na RBM Online, RBMO, né? E que, por favor, Michele, está com você aí. Então, esse estudo foi um estudo randomizado, controlado, multicêntrico, que eles viram 458 mulheres com 37 anos ou menos que iam passar por transferência embrionária. E esse estudo mostrou um benefício da taxa cumulativa de gravidez em pacientes que fizeram ERA e que tiveram essas alterações corrigidas. Só que o problema desse estudo foi que teve um dropout bem alto, teve um dropout de 50% das pacientes que iniciaram. Mesmo com o dropout, foi visto que existia, na verdade, um benefício das pacientes que fizeram ERA antes da transferência. Lembrando que dropout as pacientes saíram do trabalho. Elas desistiram ali, né? Metade das pacientes que começaram o trabalho não terminaram o trabalho. Por quê? Ou desistiram, ou não quiseram fazer, enfim, saíram, né? Então, para a gente, em medicina, esse nível de dropout, ele é considerado como inaceitável, na verdade. Num trabalho inaceitável, assim, do ponto de vista técnico, invalida o trabalho. Então, esse foi o detalhe do trabalho, por isso que talvez ele não tenha sido publicado em revistas que a gente chama de maior impacto, revistas melhores, que são a Fertility Sterility ou Human Reproduction, principalmente. Seria um trabalho para isso, né, Michele, concorda? Sim. Ah, sim, com certeza. Um estudo randomizado de 5 anos, multicêntrico. Quantos estudos randomizados tem em reprodução humana hoje? São pouquíssimos. Então, realmente, entendo que um dos motivos de não ter sido aceito talvez tenha sido esse dropout gigantesco, altíssimo. E aí você fala, mas isso invalida estudos? Sim, porque você tem que imaginar que das 50% que desistiram, elas podem mudar tudo. 50% muda todo o resultado. Então você fala, não, mas o resultado foi 93,6% de gravidez em quem fez ERA,
versus 79,7. Então é 90 versus 80, que engravidaram com ERA versus 80 sem ERA. Taxa acumulativa, hein? Não é por FIV, é total. Sim, mas 50% muda tudo, tudo, né? E aí começaram a surgir trabalhos que a gente chama de independentes, que são trabalhos que são feitos não pelo fabricante do exame, mas por clínicas de reprodução humana que não ganham nada com teste, etc., e que fizeram o trabalho. Um dos trabalhos eu cito aqui, que foi um trabalho publicado ano passado na Fertility Sterility também, foi um trabalho na Califórnia, onde eles compararam, não foi um trabalho randomizado, né, tem esse defeito também, mas foi um trabalho que eles só transferiam o embrião biopsiado normal, que é o embrião euploide. E aí compararam quem fazia ERA com quem não fazia ERA. Foram 147 pacientes com ERA e 81 pacientes sem ERA. Né? Sendo que, olha, 60% dos ERAs eram não receptivos, hein? É que tem muito desse 60% que é o que eu falei, né? Aquele receptivo que é receptivo inicial, ou seja, não é receptivo, mas também é quase, vai. Não deixa de ser, é um receptivo inicial. Então, tudo bem. Mas a taxa de nascido vivo foi de 56,6% no grupo, 56,5% no outro grupo. Então, foi igual, vai. Mostrou que não fazia diferença. E aí a Michelle agora vai falar sobre o trabalho que a gente discutiu muito na clínica, né, Michelle? Sim. É um trabalho que foi publicado agora, em outubro desse ano, na Fertility Sterility. E é um detalhe que foi um trabalho publicado pelo grupo que meio que criou o ERA, que é o grupo do IVE. E vamos lá, Michelle, por favor, o que a gente discutiu, o que você viu no trabalho, por que esse trabalho é importante? Então, esse trabalho foi feito pelo Mauro Pozzolino, foi então publicado agora, é um trabalho super fresquinho. Na verdade, ele é um estudo retrospectivo, observacional, multicêntrico, e ele avaliou pacientes que fizeram a transferência autóloga e pacientes de doadoras, de óvulos de doadoras, Autóloga é com com óvulos óvulos próprios, próprios, né? Só com para óvulos deixar. próprios e com óvulos de doador e com embriões biopsiados e não. E eles tiveram um resultado aí que veio um pouquinho contra esses outros estudos. Na verdade, ele mostrou que existia uma queda na taxa de gravidez dos pacientes que fizeram o ERA, na verdade, né? Então, os resultados mostraram que os pacientes que fizeram a ERA tiveram uma queda discreta na taxa de gravidez, né, Lucas? É discreta, a gente fala que foi 17% a mais em quem não fez o teste em nascido vivo, e isso quem não fazia biópsia de embrião. E 10% a mais em quem não fazia o ERA, em quem fazia biópsia de embrião. É um resultado, não é tanto assim, a gente fala, nossa, 17% é muito. Não é tanto, mas o fato é que o ERA, nesse grupo de pacientes, de novo, que nem a Michelle falou, retrospectivo, o que é isso? Eles pegaram os dados depois que eles já estavam colocados. Isso cientificamente é um peso menor também. Não fizeram nenhum tipo de intervenção, só observaram. Né? Não é que você pegou e dividiu os dois grupos iguaizinhos, nada, não foi isso. Né? Mas, de qualquer maneira, eles viram que quem fazia o ERA engravidava menos, né? Numa situação de vida real, digamos assim. Além de não aumentar, ainda engravidava menos, né? Além de não aumentar. E é, Que é uma coisa que pode acontecer, né? Por que pode acontecer? Porque o ERA pode estar errado. Né? Então, esse é o problema do teste, de qualquer teste. Você faz um teste achando que ele é 100% correto, mas nenhum teste na medicina é 100% correto. Todo teste na medicina, erra. Né? Então, você faz um teste que não tem 100% de acurácia, aí você fala, não, ela precisa usar mais hormônio porque ela é pré-receptiva. E, na verdade, não, ela não é pré-receptiva. Você usa mais hormônio e aí sim que você tira da janela de implantação. Né? E, ao mesmo tempo, você fala, não, tem que usar menos hormônio porque é pós-receptiva. Aí você usa menos hormônio e aí sim que você tira da janela de implantação. Esse é o drama dos testes que a gente faz hoje na medicina, né, Michele? Que a gente tem que tomar tanto cuidado. com certeza, Você sabe, você vê isso no dia a dia, com né? certeza.
E é complicado, né, porque hoje em dia as pacientes chegam muito pra gente, assim, querendo às vezes fazer um exame que nem tem uma indicação, né, Lucas, assim, precisa uma indicação formal, e é complicado, né, que nem sempre isso causa benefício, às vezes ele atrapalha, né, o tratamento. Exatamente. Bom, mas como a gente disse, tiveram trabalhos que mostraram benefício, tiveram trabalhos inicialmente com falhas de implantação, tiveram trabalhos depois com mulheres que nunca tiveram transferência aqui, querendo ou não, sim, teve esse trabalho que mostrou o benefício, um trabalho randomizado, apesar dessa enorme perda de pacientes durante o trabalho, houve benefício. Depois teve trabalho que não mostrou benefício, teve trabalho agora mostrando que, na verdade, o ERA pode até reduzir taxa de gravidez, dependendo de como ele é feito. E aí a gente tem hoje que decidir, né? Hoje a gente tem esse cenário da gente fazer o ERA ou não fazer o ERA. E aí eu vou dar, obviamente, a minha opinião, a Michelle vai dar a opinião dela, e cada médico tem a sua. Mas eu queria saber a opinião da Michelle. Então, assim, Michelle, nunca mais fazer ERA? Se Não, acabou o ERA, é o fim dessa era? não, Ou quando fazer o ERA? eu Por acho que o favor. ERA ainda tem o seu papel, né, assim, mas mais em paciente que tem realmente uma falha de implantação, uma paciente ali que tem embriões bonitos, que já fez de tudo, endométrio aparentemente é ok, eu acho que é válido desses casos fazer o ERA, e às vezes até alguns outros exames, quando você não tem uma causa de por que esse embrião não implanta ali, o que está acontecendo. Não vejo mal em fazer o ERA. Agora, fazer o ERA em todo mundo talvez não seja válido. Eu acho que talvez o ERA tenha ainda sua indicação, sim, mas não fazer ali em todo mundo, né? Esse estudo mesmo que mostrou que talvez não teria benefício, ou até pioraria, foram pacientes que tiveram uma única transferência mal sucedida. A gente sabe que pode ter várias outras causas para isso. E qual que é a sua opinião, Lucas, sobre o ERA? Ah, exatamente igual a sua. Eu acho que é o que você falou. Não faço era para todo mundo, não recomendo para minhas pacientes. E quando elas querem fazer antes de transferir o embrião, eu explico o motivo desse caminho errado que pode nos levar. E quando eu peço era, como você falou, em falas de implantação, então tentei transferir o embrião, não consegui. Aí isso varia muito de acordo com cada paciente e quantos embriões ainda ela tem. Então, a gente transferiu um embrião, mas ela tem mais 4 embriões. Em geral, a segunda transferência eu ainda sigo sem o ERA, porque eu entendo que realmente ele pode errar e esses dados mostram para a gente isso. Agora, realmente, quando a paciente tem menos embriões, aí eu já adianto um pouco, faço o exame e interpreto o exame, Michele, com cuidado. Né? Eu não entendo que o ERA seja infalível. Eu já tive alguns ERAs que eu teimei contra. Eu falei, não, não vamos seguir. Muitas pacientes que já me procuraram com ERA, falaram, não, esse aqui é meu ERA. Eu falei, putz, vamos colocar em xeque esse ERA, trucar este ERA aí, porque eu acho que ele não faz muito sentido na sua história. Às vezes pacientes até que engravidaram naturalmente e fizeram ERA que deu alterado, mas se engravidou naturalmente, né? Então já... E aí levar então o resultado do ERA também com esse cuidado, com essa ponderação. Então, mas eu não acho que o ERA acabou, muito pelo contrário, eu tenho feito ERA, ou acho que ontem, amanhã eu faço ERA, amanhã não, sexta-feira tenho ERA, segunda-feira colhi ERA, então ainda faço ERA, né, Michele? A gente, Ah, não, eu também. só que em situações muito específicas, né? Em situações mais específicas mesmo. E quando uma paciente, Lucas, chega para você querendo fazer, ela não tem indicação. Tipo, não tem indicação, você explique mesmo assim, ela quer fazer, o que que você faz? Eu faço, Você eu faz, faço né? ERA, porque veja, eu acho que hoje a reprodução humana é um espaço de conversa e discussão. Então, veja, tem esse trabalho randomizado, publicado em 2020, falando que o ERA vale a pena em pacientes virgens de transferências. Nunca transferiram embrião antes, vale a pena fazer o ERA, né? Sim. Então, se a paciente fala que quer fazer baseado nisso, eu faço ERA, só que eu sempre explico essa questão, olha, dependendo do resultado, a gente pode ter esse caminho errado, a gente tem que pensar como a gente vai andar com o resultado. E ela fala, não, entendi, vamos fazer e tal. Mas hoje, olha, faz tempo que eu não tenho uma paciente que quer fazer o ERA de cara, viu, Michele? Eu acho que mesmo elas, as nossas pacientes nas redes sociais e tal, têm tido informações e conversam, e elas chegaram à conclusão, de maneira geral, que o ERA não é benéfico de cara. Ah,
sei se você sentiu isso, Senti que teve, esse assim, movimento eu aí. senti. Eu acho que antes a gente estava com uma leva de paciente que todas queriam, né? Assim, nunca tinham transferido embrião, Exato. nunca tinha transferido, já tinha gravidez natural, às vezes já tinham tido e queriam era assim, né? E eu também sou que nem igual a você, eu não contraindico, eu converso, explico, mas não chega a contraindicar. Mas hoje eu também acho que diminuiu um pouquinho esse movimento. Eu senti muito isso, que antigamente era, doutor, eu era. É, Agora elas falam, não, doutor, era não, né? é. Era só se elas mesmas já se colocam ali, não, eu não tenho indicação de era. Eu acho que isso realmente mudou com essas evidências, essas informações novas. Michele, eu acho que foi um podcast intenso, né? Acho que a gente realmente falou bastante aqui, evidência, números. A gente falou sobre o endométrio, depois a gente entrou no que é o ERA, como fazer o ERA, até a gente deu a hora certinho lá para fazer, a fórmula, o que fazer com o resultado do ERA, que você explicou muito bem. Depois as evidências científicas desde o começo até agora, a gente citou aí alguns trabalhos científicos e como a gente, como médico, fica sempre no meio desse caminho. E eu queria já encerrar e pedir para você falar aí o que você pensa, uma mensagem final sobre esse assunto, uma mensagem para quem vive esse problema, como pensar a respeito. Por favor, tá? As palavras são suas. Então, eu acho que endométrio é um assunto complicado, né, Lucas? Ele é um dos Sim. grandes mistérios da reprodução humana, quando é o endométrio, quando é o embrião, né, quando a gente tem falha de implantação. Então, deve ser muito bem avaliado e tem que ter uma confiança ali no médico, tem que ter uma boa, tirar bem essa história clínica, fazer uma programação, assim, bem detalhada do tratamento. Mas é isso, né? Tem que insistir e tem que tentar ver o que pode ser feito para melhorar. Perfeito, Michele. Então, a gente falou hoje sobre o ERA, existem muitos outros podcasts sobre muitos outros assuntos, a gente citou aqui a endometrite, a Michele até falou sobre pólipo, isso só falando do endométrio, não estamos nem falando do embrião. E aí a gente não falou, ainda tem um mundo, né, Lucas? É endometrite, é microbiota, vixe, Porque endométrio tem um mundo de tem coisa esses ainda, exames que né? vêm às vezes junto com a ERA, né? Que você, pô, EMA, o não, pô, Alice. só cita 5 segundos sobre o EMA e o ALICE, só para a gente não deixar de passar, vai, por favor. Então, além do ERA, tem o EMA e o Alice, o endometrio, né, que é quando a gente faz os três de conjunto. É, o EMA, ele vê muito sobre, assim, esse conceito, né, de microbiota endometrial é um conceito relativamente novo, né, de que existe uma microbiota ali endometrial e que ela precisa estar funcionando de uma forma sincronizada para ter uma gestação, mas ainda como eu disse, é um assunto novo e muito difícil de ser estudado, é muito difícil estudar microbiota, tem muitos fatores de confusão nos estudos e de dificuldade de interpretar esses resultados, mas o EMA ali o EMA é feito para avaliar esse microbioma endometrial e sugere-se uma correção quando se entende que o microbioma não está em equilíbrio. O Alice, ele investiga se tem alguma alteração patológica, alguma infecção patológica, pensa mais nas endometrites e sugere também um tratamento em caso de alguma alteração. Então, são 2 estudos que podem ser feitos associados ou não ao ERA, né? Mas também podem ser feitos para avaliar o endométrio. Que eles chamam de trio, endometrio. E é legal que você faça esse estudo só para última complementação, que o EMA e o ALICE seja feita na mesma fase que a gente faz o ERA, que é na fase lútea. Eles falam que isso muda, então seria na fase lútea ali a fase mais importante. Sim. Michele, uma honra tê-la aqui no nosso podcast. Obrigado por ter vindo. Foi minha. Obrigado pelas informações que você trouxe. A doutora Michele atende na Vida Bem-vinda, é a nossa sócia. Está aí no dia a dia da reprodução humana, lutando não só contra a infertilidade, mas pela fertilidade também, né? Congelamento de ovos. Com certeza. Fala bastante também. E é isso. Espero que você que esteja aí aproveite. Esse é o nosso podcast. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio,
você pode nos encontrar no Instagram, @arte.academy, com Y no final, e @vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Importante dizer, esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.